Imagine uma tarde abafada de janeiro de 1996, no sul de Minas Gerais. O que parecia ser apenas mais um sábado pacato na cidade de Varginha estava prestes a se transformar no epicentro do maior incidente ufológico da história moderna. Não estamos falando apenas de luzes distantes ou relatos vagos, mas de algo tangível, aterrorizante e que mudaria para sempre a vida de quem testemunhou o impossível naquele dia. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. 30 anos se passaram, mas as cicatrizes daquele evento permanecem abertas na memória coletiva. O ar da cidade ainda carrega o peso das perguntas sem resposta e do medo que silenciou dezenas de testemunhas. Enquanto o mundo olhava para Roswell como uma relíquia do passado, o Brasil vivia seu próprio pesadelo em tempo real. Hoje vamos reabrir os arquivos, ignorar as negações e mergulhar no mistério que assombra Varginha. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos voltar alguns dias antes do famoso dia 20 de janeiro. O Sistema de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, o NORAD, já havia alertado o governo brasileiro sobre um objeto não identificado entrando em nossa atmosfera. Radares detectaram algo caindo, algo que não era um avião nem um satélite, mas uma estrutura sólida que perdeu altitude e desapareceu nas matas próximas à cidade. Os primeiros sinais não vieram de militares, mas de pessoas simples do campo. O casal Oralina e Eurico de Freitas, moradores de uma fazenda próxima à rodovia, viram algo que desafiava a lógica. Um objeto em forma de submarino do tamanho de um ônibus escolar, voando baixo, silencioso e soltando uma fumaça estranha. O gado estava agitado, os cães latiam para o vazio, pressentindo uma presença que não pertencia a este mundo. Mas o momento que definiu este caso, a imagem que ficou gravada na mente de todos, aconteceu no bairro Jardim Andera. 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, decidiram cortar caminho por um terreno baldio. Eram apenas jovens voltando do trabalho e de afazeres domésticos, sem qualquer interesse em histórias de alienígenas. O que elas encontraram agachado junto a um muro de blocos de concreto não era humano nem animal. A descrição que elas deram foi tão visceral que arrepiou até os investigadores mais céticos. A criatura era pequena, tinha a pele marrom e viscosa, como se estivesse coberta de óleo ou suor. Mas o que paralisou as meninas foram os olhos. Grandes, vermelhos e sem pupilas, projetando-se para fora da cabeça com 3 protuberâncias. Não havia agressividade naquele olhar, apenas um sofrimento profundo e um medo palpável. O pânico foi imediato. As meninas correram desesperadas, gritando que haviam visto o diabo. A mãe de 2 delas, ao ouvir os gritos, correu para o local, mas a criatura já não estava lá. No entanto, algo restou, um cheiro insuportável de amônia e enxofre impregnado no ar, e marcas estranhas no solo. Aquele odor químico seria relatado repetidamente por outras testemunhas ao longo dos dias seguintes. Enquanto a família tentava entender o que havia acontecido, a cidade de Varginha começava a ser tomada por uma movimentação atípica. Caminhões do Exército Brasileiro, que raramente eram vistos em tal quantidade, circulavam freneticamente. Bombeiros foram acionados para capturar um animal estranho. Mas a operação que se desenrolou foi muito mais complexa e sigilosa do que o resgate de uma onça ou capivara perdida. Relatos indicam que houve mais de uma captura naquele dia. Pela manhã, o corpo de bombeiros, acompanhado por militares, teria capturado uma criatura em uma ribanceira. Testemunhas oculares que observavam de longe viram os homens lançarem uma rede sobre algo que se debatia fracamente. A criatura foi colocada em uma caixa de madeira e rapidamente jogada na traseira de um caminhão militar coberta por uma lona. O sigilo imposto foi brutal.
Soldados jovens, muitos deles recrutas cumprindo o serviço obrigatório, viram-se diante de uma situação para a qual nenhum treinamento poderia prepará-los. Eles foram ordenados a não falar, a esquecer o que viram, mas o medo humano é difícil de conter. Sussurros começaram a vazar dos quartéis, histórias de um ser que gemia como uma criança e exalava aquele mesmo cheiro tóxico de amônia. A tragédia humana deste caso tem um nome: Marco Eli Xerezi, um jovem policial militar que participou da captura de uma das criaturas sem o equipamento de proteção adequado. Dias após o contato físico direto com o ser, Xerezi começou a adoecer. O que começou como uma infecção simples evoluiu rapidamente para um colapso total do sistema imunológico, algo que os médicos não conseguiam explicar. A morte de Marco Eli Xerezi permanece como um dos pontos mais obscuros e tristes de toda essa história. Ele era um jovem saudável, cheio de vida, que pereceu semanas após o incidente. Os exames revelaram uma carga tóxica desconhecida em seu corpo. A família até hoje busca respostas concretas, enquanto os relatórios oficiais tentam classificar sua morte como uma infecção comum, ignorando o contexto extraordinário. A cidade virou um palco de guerra silenciosa. O Hospital Regional e o Hospital Humanitas tornaram-se fortalezas. Alas inteiras foram isoladas. Médicos e enfermeiros foram proibidos de circular em certos corredores. Viaturas da polícia e do exército bloqueavam as entradas. O que estava sendo tratado ali não eram pacientes comuns. Relatos de funcionários falam de médicos estranhos, sotaques estrangeiros e equipamentos que chegaram na calada da noite. Foi nesse momento que a presença internacional se tornou inegável. Testemunhas afirmam ter visto oficiais americanos na cidade, inclusive agentes que pareciam pertencer a agências de inteligência. Por que os Estados Unidos estariam interessados em uma suposta onça ou em um casal de anões, como sugeriam algumas explicações ridículas da época? A presença deles validava a gravidade do que estava acontecendo em solo brasileiro. A tentativa de acobertamento foi tão desajeitada quanto ofensiva. As autoridades vieram a público com explicações que insultavam a inteligência da população. A mais famosa delas foi a teoria de que as meninas teriam confundido a criatura com um morador local conhecido como Mudinho, um homem com deficiência mental que costumava ficar agachado. As meninas conheciam o Mudinho. Elas sabiam a diferença entre um vizinho e um monstro. Essa versão oficial tentou desacreditar 3 jovens humildes, pintando-as como histéricas ou confusas. Mas elas mantiveram a mesma versão por 3 décadas. Nunca mudaram um detalhe sequer sobre a pele viscosa, os olhos vermelhos e as protuberâncias na cabeça. A consistência do relato delas, confrontada com as contradições dos militares, é a maior prova de que algo real e inexplicável cruzou o caminho delas. Outro evento perturbador ocorreu no zoológico local. Dias após o incidente, animais começaram a morrer misteriosamente. A bióloga responsável na época relatou que algo havia invadido o local, mas não para atacar. Parecia que a criatura buscava refúgio ou alimento. O resultado foi a morte de animais por uma toxina desconhecida, a mesma assinatura química que vitimou o policial Xerezi e que impregnou o local do avistamento. Ufólogos de todo o mundo desceram em Varginha. O caso se tornou o Roswell brasileiro, mas com uma diferença crucial. Em Roswell, temos destroços e lendas de 1947. Em Varginha, tivemos múltiplos avistamentos de seres vivos de dia por civis e militares, em uma área urbana densamente povoada. A quantidade de evidência testemunhal cruzada é esmagadora e difícil de ser fabricada por tantas pessoas diferentes. O transporte das criaturas é outro capítulo à parte. Fala-se em um comboio que saiu de Varginha em direção à Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, e depois para a Unicamp, em Campinas. Pesquisadores mapearam o trajeto, os horários e as placas dos veículos.
Houve movimentação atípica no laboratório de necrópsia da universidade, com acesso restrito e presença militar ostensiva por dias. A imprensa tentou investigar, mas encontrou barreiras sólidas. Jornalistas foram intimidados. Testemunhas receberam visitas de homens de terno sugerindo que ficassem caladas para o próprio bem. O clima em Varginha nos meses seguintes era de paranoia. Quem sabia de algo tinha medo de falar. Quem não sabia, especulava. E no meio disso tudo, as famílias envolvidas tentavam seguir com suas vidas marcadas pelo extraordinário. É importante notar a reação dos militares reformados anos depois. Alguns, já fora da hierarquia e sem medo de represálias imediatas, começaram a soltar fragmentos da verdade. Eles falam de ordens vindas de cima, de Brasília, para limpar a área e recolher qualquer vestígio biológico ou tecnológico. Eles confirmam o medo nos olhos dos oficiais superiores, que lidavam com algo que não constava em nenhum manual de guerra. E o que dizer das outras criaturas? Há relatos de que uma delas teria morrido durante a captura, enquanto outra sobreviveu por algum tempo no hospital antes de ser transferida. Havia boatos de uma terceira criatura vista dias depois, vagando pela cidade, possivelmente tentando encontrar os companheiros. Varginha se tornou por uma semana um labirinto de encontros imediatos, que a história oficial tentou apagar. 30 anos depois, a tecnologia avançou e hoje analisamos o caso com novos olhos. Especialistas em linguagem corporal analisaram as entrevistas das meninas e do policial que faleceu. A conclusão é quase unânime. Não há sinais de engano ou mentira. O trauma é genuíno. O terror nos olhos de Kátia, Liliane e Valquíria nas gravações de 1996 não poderia ser encenado nem pelas melhores atrizes. O governo brasileiro, ao longo das décadas, liberou milhares de páginas de documentos sobre OVNIs, mas o arquivo de Varginha permanece lacrado ou curiosamente vazio. Por que manter segredo sobre algo que aconteceu há 30 anos se foi apenas uma confusão com um homem doente ou um animal selvagem? O silêncio contínuo e a recusa em desclassificar os documentos operacionais são por si só uma confirmação. A cidade de Varginha abraçou sua fama, construindo monumentos e caixas d'água em formato de nave. Mas para as testemunhas, isso não é folclore turístico, é uma memória traumática. Elas foram ridicularizadas, perseguidas e tiveram sua sanidade questionada. A celebração do ET de Varginha muitas vezes esconde o drama humano real vivido por aqueles que estiveram na linha de frente do contato. Hoje, ufólogos continuam a pressionar por respostas. Novas testemunhas, agora mais velhas e sem medo de perder empregos, começam a surgir. Enfermeiros aposentados, motoristas de caminhão, vizinhos que viram a movimentação. Cada novo depoimento é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça, confirmando que a operação militar foi vasta, coordenada e, acima de tudo, desesperada para esconder a verdade da população. O legado de Varginha vai além da ufologia. Ele nos força a questionar a transparência das nossas instituições. Se seres de outro mundo caíram no quintal de uma cidade brasileira, quem tem o direito de esconder essa informação da humanidade? A posse da verdade não deveria ser privilégio de uma elite militar ou de governos estrangeiros. O conhecimento pertence a todos nós. Ao olharmos para trás, para aquele janeiro de 1996, vemos um ponto de inflexão. Foi o momento em que o fantástico invadiu o cotidiano, quebrando a barreira entre a ficção científica e a realidade dura e suja de um terreno baldio. As criaturas de Varginha não eram deuses ou invasores poderosos. Eram náufragos cósmicos, assustados, feridos e, infelizmente, incompreendidos por nossa espécie. A verdade sobre Varginha pode nunca ser oficialmente admitida em um documento assinado pelo presidente, mas ela vive nas histórias contadas de pai para filho, nos olhares das testemunhas e na ausência sentida por aqueles que perderam a vida no processo.
O mistério não diminuiu com o tempo. Ele se solidificou, tornando-se uma lenda moderna que desafia nosso ceticismo a cada aniversário. 30 anos depois, o céu sobre Varginha parece o mesmo, mas quem viveu aqueles dias sabe que não estamos sozinhos. O que caiu lá, o que foi capturado e para onde foi levado são perguntas que ecoam na eternidade. O caso Varginha não acabou. Enquanto houver silêncio, haverá busca. E talvez um dia a verdade finalmente seja libertada das sombras dos arquivos secretos. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.